Imagine um voo comercial em plena década de 70, com passageiros tranquilos, pilotos experientes e uma rota simples de ser cumprida. De repente, em questão de segundos, esse avião some do radar sem deixar qualquer rastro. Nenhum destroço, nenhuma explosão, nenhum sinal de emergência. Um silêncio absoluto tomou conta do espaço aéreo e até hoje ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu. O voo desaparecido em 1979 não é apenas uma tragédia, mas um dos maiores enigmas da história da aviação. E na noite de 1979, um avião comercial sobrevoava tranquilamente o espaço aéreo, cumprindo uma rota de rotina que deveria terminar como qualquer outra. Passageiros conversavam, comissários serviam bebidas e na cabine de comando os pilotos mantinham contato constante com a torre de controle. Nada indicava que aquele seria um voo diferente, até que, em um instante, tudo mudou. Em questão de segundos, o que era normalidade se transformou em silêncio absoluto. O radar acusou a ausência do sinal, a comunicação foi interrompida e, diante dos olhos perplexos dos controladores, um avião inteiro simplesmente desapareceu. Sem explosão detectada, sem vestígios no céu, sem indícios no mar. Um desaparecimento que não apenas chocou, mas desafiou qualquer explicação lógica. Enquanto autoridades corriam contra o tempo, a dúvida crescia. Como uma aeronave daquele porte poderia simplesmente sumir sem deixar rastros? Nos anos 70, a tecnologia já era suficientemente avançada para evitar que algo assim acontecesse. Satélites monitoravam voos, torres de controle registravam cada segundo e sistemas de emergência eram projetados para resistir às piores situações. Mesmo assim, aquela noite se tornou uma mancha profunda na história da aviação. E até hoje, nem todos os arquivos divulgados conseguem preencher as lacunas deixadas pelo silêncio. O que aconteceu dentro daquela aeronave? Teria sido uma falha catastrófica jamais registrada? Um evento natural e inexplicável? Ou havia algo além do que nos contaram? Há quem diga que a resposta está escondida em relatórios confidenciais nunca divulgados. Outros acreditam que os pilotos avistaram algo incomum minutos antes do desaparecimento, algo que não poderia ser explicado de maneira convencional. Há também os que sustentam a teoria de uma conspiração, um segredo que precisaria ser enterrado junto com a própria história do voo. Cada hipótese acrescenta uma nova camada de mistério, mas nenhuma conseguiu até hoje responder à pergunta essencial: onde está o avião que sumiu em 1979? Prepare-se para revisitar cada detalhe daquela noite, mergulhar em testemunhos esquecidos, em teorias que dividem especialistas e em uma investigação que nunca encontrou um ponto final. Esta não é apenas a narrativa de um voo perdido. É um mergulho na essência dos grandes mistérios que continuam a assombrar a humanidade, lembrando-nos de que, por mais avançada que seja nossa tecnologia, ainda existem sombras que não conseguimos iluminar. E este é talvez um dos mais perturbadores enigmas da aviação moderna. O último contato entre a cabine de comando e a torre de controle parecia, à primeira vista, absolutamente banal. A voz do comandante soava firme, segura, transmitindo a tranquilidade de quem conduzia um voo rotineiro. Não havia sinais de falha mecânica, turbulência inesperada ou qualquer emergência a bordo. Relatava posição, altitude e condições normais de voo. O tom era sereno, quase automático, como tantas outras transmissões registradas diariamente no tráfego aéreo internacional. Porém, essa normalidade seria interrompida por um silêncio súbito que ecoa até hoje. A gravação mostra que, após a última mensagem, a torre tentou retornar o contato diversas vezes. Chamados insistentes foram feitos, alternando frequências, pedindo confirmação de rota, buscando qualquer resposta da tripulação. Nenhum retorno.
O silêncio não era apenas estranho, era impossível de compreender. Em situações de pane elétrica, os rádios possuem sistemas alternativos que permitem pelo menos um sinal básico. Em caso de despressurização ou falha crítica, o protocolo é enviar imediatamente um código de emergência. Mas nada disso aconteceu. Foi como se, em questão de segundos, toda a comunicação tivesse sido arrancada do ar. Os controladores, experientes em lidar com emergências, inicialmente pensaram em falha de equipamento. Talvez problemas nos transmissores, talvez perda de energia parcial. Mas o radar ainda registrava a presença do avião, avançando em sua rota, até que de forma repentina e sem qualquer alerta, o ponto luminoso desapareceu da tela. Não houve desvio, não houve perda gradual de sinal. O avião estava lá em um segundo e, no instante seguinte, simplesmente deixou de existir para o sistema. Esse detalhe, mais do que qualquer outro, lançou o caso no terreno do inexplicável. Um sumiço tão abrupto que não condizia com nenhuma pane conhecida. Mais perturbador ainda foram os relatos internos da equipe de controle. Alguns afirmaram ter ouvido nos segundos finais uma interferência estranha na frequência. Um ruído metálico, agudo, que não correspondia a falhas comuns de rádio. Era como se outra transmissão tivesse se sobreposto de maneira brusca, abafando a última comunicação da tripulação. O registro oficial minimizou esse detalhe, atribuindo-o a distorções técnicas. Mas para quem estava lá, o som parecia algo diferente, algo quase intencional, como se fosse uma quebra deliberada de sinal. A análise posterior das fitas de áudio revelou ainda um dado intrigante. A última palavra do comandante foi cortada no meio. Ele estava prestes a pronunciar uma frase simples, um protocolo rotineiro, quando sua voz foi interrompida abruptamente, sem ruídos de microfone solto ou estática natural. É como se alguém tivesse desligado o canal no exato instante em que a palavra era dita. Para investigadores experientes, esse tipo de corte é incomum demais para ser considerado apenas uma falha. A partir desse ponto, surgiram especulações de todos os lados. Alguns técnicos acreditam que houve um colapso instantâneo da cabine, impedindo qualquer reação. Outros sustentam que o avião pode ter sido alvo de uma interferência externa, algo capaz de neutralizar não apenas os sistemas, mas também o próprio registro das últimas palavras. Entre teorias oficiais e interpretações mais ousadas, o que permanece é um mistério. Por que um contato tão trivial, tão igual a milhares de outros, se transformou em um dos maiores enigmas da aviação? O que restou foi um silêncio desconfortável, um vazio que nem relatórios nem investigações conseguiram preencher. E é nesse silêncio que começam as primeiras fissuras entre a versão oficial e os segredos que parecem ter sido guardados a 7 chaves. Afinal, se o último contato não trouxe indícios claros de falha, o que realmente estava acontecendo a bordo quando a comunicação foi interrompida? Quando o ponto no radar desapareceu, o ambiente na sala de controle foi tomado por uma mistura de perplexidade e urgência. Os controladores, acostumados a lidar com panes temporárias, tentaram manter a calma, mas sabiam que cada segundo sem contato diminuía drasticamente as chances de um desfecho positivo. O primeiro protocolo acionado foi simples: chamar outras torres próximas e pedir confirmação. Mas a resposta foi unânime. Nenhum radar vizinho registrava mais a presença do avião. Era como se ele tivesse sido apagado do céu. Enquanto isso, nos bastidores, a pressão aumentava. As autoridades foram notificadas, esquadrões de busca e resgate colocados em alerta e os primeiros comunicados internos circularam entre companhias aéreas. Ainda não havia informações para a imprensa, mas a ansiedade já se espalhava entre os profissionais da aviação. O sumiço repentino de uma aeronave inteira não era apenas improvável, era um desastre sem precedentes. Havia passageiros, famílias, tripulação.
Pessoas que minutos antes sorriam, conversavam e faziam planos, agora estavam em um limbo inexplicável. As primeiras horas foram marcadas pelo choque. Helicópteros e aviões militares foram enviados para rastrear a rota presumida. Navios civis receberam pedidos de cooperação para observar qualquer vestígio no mar. No entanto, quanto mais o tempo passava, maior era a sensação de que algo não estava dentro da lógica. Em acidentes convencionais, os sinais surgem rapidamente: destroços, manchas de óleo, fragmentos espalhados pela água. Mas naquele caso, nada foi encontrado. O mar estava calmo, o céu limpo e a rota não apresentava desvios. O avião havia simplesmente sumido sem deixar rastros. Do lado de fora, familiares começaram a se aglomerar nos aeroportos. A ausência de notícias concretas alimentava rumores. Uns acreditavam em falha elétrica total, outros falavam em sequestro. Mas o que mais pesava era a incerteza. Pessoas esperavam horas, dias, olhando para portas que nunca se abriam, aguardando anúncios que nunca vieram. O silêncio das autoridades, muitas vezes justificado como cautela, soava como ocultação. E essa percepção se tornaria combustível para teorias ainda mais sombrias. A imprensa, quando finalmente recebeu a notícia, tratou o caso como uma catástrofe em andamento. Manchetes estampavam termos como desaparecimento, mistério e drama no ar. Repórteres corriam atrás de qualquer pista, entrevistavam especialistas e multiplicavam hipóteses. O resultado foi uma onda de especulações, muitas vezes sem fundamento, que só aumentava o desespero de quem esperava respostas. O país inteiro acompanhava em tempo real um mistério que parecia maior a cada minuto. Internamente, relatos indicam que alguns investigadores notaram incoerências já nas primeiras horas. O tempo de resposta militar demorou mais do que o esperado, e algumas áreas de busca foram evitadas sem explicação plausível. Fontes não oficiais afirmam que houve mensagens de rádio captadas em frequências secundárias, indicando que a aeronave teria tentado contato após o desaparecimento oficial. Esses registros nunca foram confirmados oficialmente, mas permanecem até hoje como uma sombra sobre a versão divulgada ao público. Cada hora que passava tornava a situação mais insustentável. Sem destroços, sem sinais de emergência, sem sobreviventes. Apenas o vazio absoluto. O caso rapidamente deixou de ser apenas um acidente aéreo para se tornar um enigma perturbador. E enquanto os familiares esperavam, as autoridades se viam diante de uma questão que nenhuma tecnologia conseguia responder. Como um avião inteiro poderia desaparecer sem um único traço? Foi nesse clima de desordem, desespero e desconfiança que começaram a surgir os primeiros relatos de testemunhas externas. Pessoas que afirmavam ter visto luzes estranhas naquela noite. Pescadores que juravam ter escutado sons incomuns no céu. Relatos que, oficialmente, foram tratados com cautela, mas que, para muitos, representavam um fio de esperança ou uma pista para entender o que realmente havia acontecido. Se essa investigação já está prendendo sua atenção, imagine o que ainda está por vir. Temos muito mais mistérios, documentos ocultos e relatos impressionantes para revelar. Não deixe escapar nada. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para continuar explorando com a gente os maiores enigmas que o tempo tentou enterrar. Enquanto as buscas oficiais se organizavam em terra e mar, um detalhe curioso começou a chamar a atenção dos investigadores. Relatos paralelos de outros pilotos e tripulações que voavam naquela mesma noite. O espaço aéreo estava relativamente movimentado e não demorou para que surgissem testemunhos que, ao invés de trazer clareza, aumentaram ainda mais o mistério. Um piloto de carga, em rota próxima, declarou ter captado uma luz incomum no horizonte, algo que não se comportava como a iluminação convencional de aeronaves. Segundo ele,
A intensidade variava de forma abrupta, ora se apagando, ora brilhando como um farol. Poucos minutos depois, o contato visual foi perdido, justamente no mesmo intervalo em que o avião desaparecido sumiu dos radares. Esse relato foi arquivado, tratado como uma possível confusão visual, mas ficou registrado como um dos primeiros indícios de que havia algo incomum naquela noite. Outro depoimento veio de uma tripulação comercial que sobrevoava uma região a centenas de quilômetros do ponto do desaparecimento. Eles não viram nada, mas relataram uma interferência súbita no rádio. O som foi descrito como metálico, distorcido, quase uma explosão de estática que durou apenas alguns segundos. O curioso é que o horário registrado coincidiu com o momento em que a comunicação do avião perdido foi interrompida. Coincidência ou não, esses registros levantaram suspeitas de uma anomalia maior, talvez até de origem externa. Nos arquivos internos, há ainda o relato de 2 pescadores que estavam em alto mar. Eles afirmaram ter visto no céu um objeto de luz intensa que se movia em velocidade incomum. Não era o tipo de relato que as autoridades estavam dispostas a validar oficialmente, mas o testemunho foi dado de forma consistente, detalhando inclusive a mudança brusca de direção do objeto antes de desaparecer. Para os pescadores, aquilo não era um avião. Para os investigadores, era apenas mais uma história a ser descartada. Mas no conjunto de todos os acontecimentos, esse tipo de detalhe se tornava impossível de ignorar. A própria análise dos radares acrescentou outra camada de estranheza. Alguns operadores registraram ecos incomuns, pontos luminosos que apareceram e desapareceram rapidamente nas telas, como se outros objetos estivessem presentes no espaço aéreo naquela noite. Relatórios posteriores descartaram oficialmente essas leituras, classificando-as como falhas técnicas. Mas para quem esteve de plantão naquele turno, ficou claro que havia mais do que um desaparecimento em curso. Era como se o céu inteiro tivesse sido palco de um evento que ninguém conseguiu explicar. E aqui surge a pergunta inevitável. Testemunhos diferentes, vindos de lugares e pessoas sem qualquer ligação entre si, poderiam realmente ter se enganado de forma tão parecida? A coincidência temporal entre os relatos e o desaparecimento torna a hipótese de erro coletivo cada vez menos plausível. É nesse ponto que surgem as interpretações mais ousadas. Teria o avião cruzado com algo que não deveria estar lá? Seja qual for a explicação, o fato é que o céu guardou segredos naquela noite. Segredos que desafiaram radares, confundiram especialistas e deram origem a versões nunca confirmadas, mas constantemente lembradas. E quanto mais testemunhos surgiam, mais claro ficava que a versão oficial estava longe de dar conta da complexidade do caso. Assim, a investigação tomou um rumo inesperado. Já não se tratava apenas de buscar destroços ou sobreviventes. Havia agora uma inquietante suspeita de que o próprio espaço aéreo, testemunha silenciosa do desaparecimento, estava tentando contar uma história que ninguém ousava escutar. Logo após a confirmação do desaparecimento, iniciou-se uma das maiores operações de busca da década. Aviões militares sobrevoaram a área estimada do último contato, cruzando rotas em padrões calculados para não deixar nenhum espaço sem varredura. Helicópteros foram enviados para pontos estratégicos e embarcações civis e militares receberam ordens de vasculhar o mar. A expectativa era simples. Em poucas horas surgiriam destroços, manchas de combustível ou algum sinal de emergência. Mas o que aconteceu foi o oposto. O silêncio do mar refletia o mesmo vazio do radar. Nenhum indício foi encontrado. Equipes especializadas em resgate sabiam que acidentes aéreos sempre deixam marcas. Um pedaço de fuselagem, coletes salva-vidas, partes da cabine, restos de bagagem. Mesmo em colisões violentas, os vestígios são inevitáveis. Mas naquela busca,
Por mais que ampliaram o perímetro, nada aparecia. O que deveria ser uma tragédia visível se transformou em um mistério ainda mais perturbador: a completa ausência de provas. Relatórios confidenciais revelam que, em pelo menos 3 ocasiões, as equipes acreditaram ter encontrado sinais. Uma mancha escura avistada no oceano foi inicialmente interpretada como combustível, mas desapareceu antes de ser coletada. Em outro momento, um eco submarino foi registrado por sonares, sugerindo a presença de uma estrutura metálica submersa. Quando mergulhadores foram enviados, nada foi localizado. Por fim, boias de sinalização foram lançadas em áreas críticas, mas nenhuma delas trouxe resultados. Era como se o avião tivesse sido engolido por uma realidade paralela, deixando apenas rastros ilusórios. O fracasso das operações gerou tensão entre autoridades. O governo pressionava por respostas, a companhia aérea temia pelo impacto público e as famílias exigiam explicações. Diante da ausência de resultados, começaram a circular versões alternativas, muitas delas sugerindo que nem todas as áreas de busca estavam sendo exploradas. Algumas regiões, inexplicavelmente, foram declaradas não prioritárias, mesmo estando próximas da última posição conhecida. Essa decisão levantou suspeitas de que havia informações ocultas, dados não revelados ao público. O clima de mistério se intensificou quando jornalistas descobriram que aeronaves de reconhecimento haviam voado em rotas fora da área oficial de buscas. Isso indicava que as autoridades possuíam dados diferentes dos divulgados. Talvez uma nova estimativa de rota, talvez algum indício captado por radares militares. No entanto, esses relatórios nunca foram liberados. O que se sabe é que, mesmo com toda a tecnologia disponível, nada que pudesse confirmar a queda ou a localização do avião foi encontrado. Os familiares, cada vez mais desesperados, organizaram vigílias e protestos em frente às sedes da companhia aérea. Para eles, o silêncio era pior que a tragédia. Era como se estivessem presos em um limbo sem respostas, reféns de informações fragmentadas e de promessas que nunca se cumpriam. Cada dia que passava sem notícias reforçava a ideia de que algo muito maior estava sendo escondido. As buscas oficiais duraram semanas, prolongadas por pressão popular e pela repercussão internacional. No entanto, ao final, o anúncio foi seco e perturbador. Não havia sinais do avião, nenhum vestígio, nenhuma explicação plausível. Era como se a aeronave e todos os seus ocupantes tivessem sido apagados da realidade. Esse desfecho inconclusivo não apenas aumentou o desespero das famílias, mas também abriu espaço para um mar de especulações. Afinal, como é possível que um avião inteiro desapareça sem deixar absolutamente nada para trás? A ausência de provas não encerrava o caso. Pelo contrário, o tornava mais enigmático e perigoso, como se a verdade estivesse sendo cuidadosamente guardada em algum lugar inacessível. Com o fracasso das buscas e a ausência total de destroços, as autoridades foram pressionadas a apresentar explicações. Oficialmente, a primeira hipótese levantada foi a falha técnica. Relatórios preliminares sugeriam que o avião poderia ter sofrido uma pane elétrica devastadora, cortando comunicações e instrumentos de navegação. Mas essa teoria logo se mostrou frágil. Mesmo em casos de falhas catastróficas, há sempre sinais, transmissões de emergência ou restos da fuselagem. Nada disso apareceu. Outra versão considerada foi a possibilidade de um incêndio a bordo. Se gases inflamáveis tivessem tomado a cabine, poderia haver um colapso rápido, levando a aeronave a cair em silêncio. Porém, novamente, faltavam evidências. Um incêndio deixaria marcas, destroços espalhados, sinais de fumaça vistos por satélites. Mas não havia nada. O sequestro também foi cogitado, mas descartado logo em seguida.
Não houve reivindicações, nem mensagens de grupos terroristas, nem exigências políticas. Além disso, como um avião sequestrado poderia desaparecer completamente sem deixar qualquer rastro no espaço aéreo? A hipótese perdeu força, mas para alguns investigadores independentes não foi totalmente descartada. Nos bastidores, no entanto, circulavam versões bem mais obscuras. Documentos não oficiais sugerem que radares militares detectaram ecos anômalos próximos ao avião minutos antes do desaparecimento. Esses registros, porém, nunca foram divulgados publicamente. A versão pública negava qualquer atividade incomum, mas insiders afirmam que relatórios classificados continham detalhes de grande relevância. Entre pilotos e controladores de voo, começou a ganhar força a teoria de uma interferência externa, algo capaz de desativar os sistemas de comunicação e navegação ao mesmo tempo. Alguns acreditavam em experimentos militares secretos, testes de tecnologia que poderiam ter afetado o avião. Outros falavam de encontros com objetos voadores não identificados, uma explicação que as autoridades sempre rejeitaram, mas que persistia entre relatos paralelos daquela noite. Outro ponto controverso foi o desaparecimento de documentos. Investigações independentes apontam que partes dos registros de áudio e radar sumiram ou foram substituídas por versões editadas. Quando questionadas, as autoridades alegaram falhas técnicas no processo de arquivamento. Para os familiares, aquilo era mais um sinal de ocultação deliberada. Com o passar do tempo, surgiu também a hipótese de encobrimento político. O final da década de 70 era um período turbulento, marcado por tensões geopolíticas. Para alguns analistas, admitir que uma aeronave comercial poderia ter sido derrubada por erro militar seria devastador para a imagem do país. Assim, a narrativa de falha técnica seria uma saída mais conveniente, ainda que nunca comprovada. Por outro lado, havia os relatos populares, menos documentados, mas igualmente intrigantes. Pessoas afirmavam ter visto luzes estranhas no céu. Familiares receberam ligações anônimas falando de sobreviventes ocultos. E até investigadores particulares foram ameaçados quando tentaram abrir novas frentes de análise. Tudo isso reforçava a sensação de que a história oficial era apenas a superfície de um enigma muito mais profundo. O que ninguém conseguia explicar era o silêncio absoluto. Não apenas o silêncio do avião, mas o silêncio das autoridades diante de perguntas simples. Como uma aeronave inteira desaparece sem deixar vestígios? Por que os radares registraram ecos estranhos e esses dados foram ignorados? Por que algumas áreas de busca foram restringidas? Essas perguntas continuam ecoando até hoje, alimentando a sensação de que o desaparecimento do voo de 1979 não foi apenas uma tragédia aérea, mas um enigma cuidadosamente guardado. E quanto mais os anos passaram, mais forte ficou a percepção de que a verdade foi enterrada junto com o próprio avião. Para compreender o desaparecimento, investigadores tentaram montar uma linha do tempo detalhada dos minutos que antecederam o sumiço. Mas cada tentativa revelou contradições que mais confundiam do que esclareciam. O que deveria ser uma sequência lógica de eventos se transformou em um quebra-cabeça cheio de lacunas, erros e informações conflitantes. Segundo os registros oficiais, o avião manteve contato normal com a torre até pouco antes da meia-noite. A última comunicação foi clara, relatando condições estáveis e rota dentro do previsto. O radar mostrava a aeronave em trajetória correta, altitude estável, nada fora do normal. O problema é que outros documentos sugerem que houve uma alteração de rota minutos antes, não comunicada aos controladores. Alguns relatórios mencionam uma curva abrupta,
Outros afirmam que não houve qualquer desvio. Essa discrepância nunca foi totalmente esclarecida. A linha do tempo também sofre com inconsistências nos registros de radar. Em determinados pontos, a aeronave desaparece por segundos e reaparece em seguida, como se houvesse falhas momentâneas de captação. Técnicos militares alegaram interferências atmosféricas, mas analistas independentes apontam que o fenômeno ocorreu justamente na mesma faixa de tempo em que outros pilotos reportaram ruídos estranhos nos rádios. Coincidência demais para ser ignorada. Há ainda relatos de transmissões fragmentadas que não constam nos arquivos oficiais. Um documento interno cita um sinal incompleto, como se alguém da tripulação tivesse tentado transmitir rapidamente uma mensagem de emergência. O conteúdo foi descrito apenas como ininteligível, mas investigadores não oficiais afirmam que a palavra luz pôde ser parcialmente identificada antes da transmissão ser cortada. Esse detalhe, embora não confirmado, alimenta a suspeita de que os últimos instantes do voo foram tudo menos comuns. Outro ponto confuso é o horário exato do desaparecimento. A versão oficial define um minuto específico, mas testemunhas externas falam em intervalos diferentes, variando até 15 minutos entre si. Em investigações de acidentes aéreos, cada minuto é crucial. Essa diferença abre margem para teorias de manipulação de dados, como se alguém tivesse ajustado os registros para encaixar uma narrativa. As tentativas de reconstrução também esbarraram na falta de dados técnicos. As caixas pretas nunca foram localizadas e, sem elas, cada hipótese permanece apenas como especulação. Curiosamente, alguns investigadores apontam que havia condições favoráveis para recuperar os equipamentos no fundo do mar. No entanto, os recursos destinados às buscas subaquáticas foram interrompidos antes do esperado. Oficialmente, alegava-se que não havia mais indícios a seguir. Para críticos, tratou-se de uma decisão política para encerrar o caso sem respostas. Quando se coloca a linha do tempo lado a lado com os relatos paralelos de pilotos, pescadores e até controladores de voo, surgem padrões que não podem ser ignorados. O silêncio abrupto das comunicações, as falhas nos radares, os relatos de luzes estranhas, tudo converge para a ideia de que algo inesperado e não convencional ocorreu naquele intervalo crítico. O problema é que cada nova peça inserida nesse quebra-cabeça parece abrir ainda mais buracos, criando uma narrativa fragmentada e perturbadora. No fim, a linha do tempo oficial é menos uma explicação e mais uma sombra. Uma cronologia que deveria trazer ordem, mas que, em vez disso, expõe contradições, lacunas e silêncios suspeitos. É como se a história daquele voo tivesse sido cuidadosamente editada, deixando de fora detalhes que poderiam mudar completamente a compreensão do caso. E é nesse ponto que a investigação cruza uma fronteira perigosa. Quando os fatos registrados deixam de ser confiáveis, resta apenas a dúvida. O que realmente aconteceu nos últimos minutos daquele voo? E por que parece haver tanto esforço em garantir que nunca saibamos a resposta? Com o passar dos anos, muitos acreditaram que o desaparecimento do voo de 1979 ficaria enterrado apenas nos relatórios oficiais e nas matérias da época. Porém, uma parte essencial da história nunca coube nos arquivos: os depoimentos humanos. São vozes de familiares, investigadores independentes e até de testemunhas diretas. Relatos que foram abafados ou simplesmente ignorados, mas que ainda ecoam como fragmentos de uma verdade oculta. Alguns familiares contam que, nas primeiras semanas após o desaparecimento, receberam telefonemas anônimos que pareciam vir de dentro da própria companhia aérea. Em linhas rápidas e abafadas, vozes diziam:
não acreditem no que será anunciado, ou eles sabem mais do que contam. Essas chamadas nunca puderam ser rastreadas, mas geraram uma sensação de que existia uma rede de informações paralelas, mantida longe do público. Investigadores independentes, movidos pela frustração diante da falta de respostas oficiais, entrevistaram pessoas que estavam em aeroportos naquela noite. Entre esses relatos, um em especial se destacou. Um funcionário da torre de controle, já aposentado, revelou em entrevista anônima que havia recebido instruções claras para não comentar detalhes sobre os últimos sinais captados no radar. Fomos orientados a tratar como pane elétrica, mesmo que não acreditássemos nisso, confessou. Esse testemunho nunca chegou a ser validado por órgãos oficiais, mas se alinha a outros relatos de supressão de informações. Mais perturbadores ainda foram os depoimentos de algumas testemunhas visuais. Um pescador, entrevistado anos depois, descreveu em detalhes como viu uma intensa luz azul no céu na noite do desaparecimento. Segundo ele, a luz parecia perseguir uma sombra maior, até desaparecer junto com ela no horizonte. Esse relato, descartado na época como ilusão, nunca saiu da memória da comunidade local. Curiosamente, outras pessoas da mesma região mencionaram ruídos metálicos no céu, como se fossem vibrações artificiais vindas de um motor incomum. Também houve registros de familiares que receberam cartas de pessoas desconhecidas afirmando que a aeronave não havia caído, mas sido desviada. Nessas mensagens, escritas de forma enigmática, falava-se de um pouso em local não autorizado e de sobreviventes que nunca retornaram. Embora nunca comprovadas, essas cartas reacenderam a ideia de encobrimento, sugerindo que parte da tripulação e dos passageiros poderiam ter tido um destino diferente daquele anunciado oficialmente. Dentro da própria companhia aérea, funcionários confidenciaram que foram obrigados a assinar documentos de silêncio. Qualquer informação não autorizada poderia resultar em demissão imediata. Isso explica por que tantos mantiveram silêncio durante anos, temendo represálias. Só após a aposentadoria, alguns começaram a falar, mas já era tarde para abrir investigações oficiais com base em suas memórias. Essas vozes do passado não formam uma narrativa única, mas compõem um mosaico intrigante. São histórias de medo, de dor e de resistência ao esquecimento. Relatos que sugerem que a verdade não desapareceu junto com o avião, mas foi guardada em gavetas que poucos tiveram acesso. O que mais impressiona é a convergência entre testemunhos distintos, separados por décadas e por contextos diferentes. Todos parecem apontar para uma mesma direção. O desaparecimento não foi apenas um acidente inexplicável. Houve algo mais, algo cuidadosamente escondido, algo que as autoridades não queriam que viesse à tona. E é justamente esse eco das vozes esquecidas que mantém o caso vivo. Porque se os documentos oficiais silenciam, os relatos humanos insistem em lembrar que por trás das estatísticas e dos relatórios técnicos havia pessoas que viram, ouviram e sentiram o peso de um mistério que nunca foi esclarecido. Décadas se passaram desde aquela noite de 1979, mas o silêncio em torno do desaparecimento nunca foi capaz de sepultar completamente o caso. Pelo contrário, a ausência de respostas definitivas alimentou uma onda constante de questionamentos, teorias e investigações paralelas que atravessaram gerações. O voo que sumiu sem deixar rastros não permaneceu apenas nos registros técnicos. Ele se transformou em uma espécie de cicatriz coletiva, um eco que persiste em cada menção, em cada tentativa de desvendar o inexplicável. A cada aniversário do desaparecimento, familiares e curiosos se reúnem para lembrar os nomes que se perderam junto com a aeronave.
Não são apenas números em uma lista. Eram pessoas com histórias, sonhos e destinos interrompidos. Esse peso humano é o que mantém viva a busca por respostas, mesmo quando a burocracia e a política tentam enterrar o assunto em arquivos esquecidos. É como se o caso, ao invés de desaparecer no tempo, tivesse se cristalizado na memória coletiva como um símbolo de mistério e desconfiança. Os ecos também se fazem presentes na cultura popular. Livros, documentários, artigos em revistas especializadas e até obras de ficção continuam retomando o enigma daquele voo. O caso aparece frequentemente em programas de mistério e é debatido em fóruns de especialistas em aviação, sobrevivendo como uma referência constante ao impossível. Cada novo desaparecimento aéreo é comparado com ele, como se fosse o molde original para todos os outros casos sem explicação. Mas talvez o aspecto mais perturbador desses ecos esteja na forma como surgem novas informações, mesmo depois de tantos anos. Arquivos desclassificados, entrevistas tardias e documentos reencontrados parecem sempre abrir uma nova brecha para a dúvida. E quanto mais tempo passa, mais cresce a sensação de que o silêncio oficial não foi apenas incapacidade, mas escolha deliberada. Alguns estudiosos afirmam que o mistério permanece porque a verdade seria difícil demais de aceitar. Seja por envolver tecnologia não compreendida, seja por encobrir falhas graves ou até por tocar em fenômenos que extrapolam nosso entendimento, o fato é que o caso nunca deixou de incomodar. Ele continua vivo não porque existam respostas, mas porque as perguntas jamais foram sufocadas. Ainda o impacto psicológico. Cada vez que se fala no voo de 1979, renasce o medo do desconhecido, a lembrança de que, mesmo em plena era tecnológica, ainda somos vulneráveis a forças que não controlamos. Esse medo coletivo é parte do motivo pelo qual o caso não se apaga. Ele nos lembra de que há limites para a nossa compreensão e que o céu, que tantas vezes é sinônimo de liberdade, também pode se tornar um abismo insondável. Os ecos que não desaparecem não pertencem apenas às famílias das vítimas ou aos investigadores que se frustraram com a falta de respostas. Eles pertencem a todos que já ouviram a história e sentiram o arrepio da incerteza. Pertencem a uma humanidade que, diante de seus próprios avanços, ainda se vê desafiada por mistérios capazes de sobreviver ao tempo. Assim, o voo de 1979 não é apenas um capítulo obscuro da aviação. É um lembrete constante de que, entre as nuvens e o silêncio dos radares, há histórias que resistem à passagem das décadas. E cada vez que esse caso é lembrado, é como se uma voz esquecida voltasse a sussurrar. O avião pode ter sumido, mas seu mistério jamais desapareceu. O desaparecimento do voo de 1979 continua a ser uma das páginas mais perturbadoras da história da aviação. Décadas se passaram, governos mudaram, documentos foram arquivados e até mesmo desclassificados. Mas nenhuma explicação conseguiu dar conta do enigma. A ausência de destroços, a falta de um último registro coerente e as inconsistências entre relatos oficiais e testemunhos paralelos transformaram esse caso em algo maior do que um simples acidente. Ele se tornou um símbolo do quanto ainda desconhecemos sobre o mundo em que vivemos e sobre as forças que nos cercam. Muitos tentaram reduzir a história a um problema técnico, a uma falha mecânica não detectada, ou a um erro humano que jamais foi admitido. Mas se fosse apenas isso, por que tamanha resistência em divulgar detalhes? Por que tantos funcionários foram silenciados? E por que, mesmo com as tecnologias mais avançadas da época, nada foi encontrado? A lógica não preenche as lacunas. Cada resposta oficial abre espaço para novas dúvidas, como se a verdade estivesse sempre a um passo de ser revelada, mas fosse mantida atrás de uma cortina invisível.
O que intriga é que, mesmo sem provas concretas, os testemunhos, as coincidências e os relatos fragmentados se entrelaçam como peças de um quebra-cabeça incompleto. Luzes estranhas, radares confusos, mensagens enigmáticas e pressões para manter o silêncio. Quando tudo isso é colocado lado a lado, a pergunta que persiste não é apenas como o avião desapareceu, mas o que exatamente aconteceu naquela noite e por que não podemos saber a verdade. Essa ausência de respostas absolutas é o que mantém o caso vivo. Não se trata apenas de história, mas de memória, de um eco que resiste em cada pessoa que ousa revisitar o mistério. Enquanto não houver uma conclusão sólida, cada detalhe será analisado. Cada testemunho será valorizado e cada silêncio será interpretado como prova de algo maior. E talvez seja exatamente isso que dá ao desaparecimento sua força. A capacidade de permanecer como um enigma insolúvel, mesmo diante da busca incessante por clareza. O voo de 1979 é um lembrete sombrio de que nem todos os segredos são destinados a serem revelados. Alguns permanecem escondidos, guardados por camadas de tempo, medo e silêncio. Mas, paradoxalmente, quanto mais ocultos, mais poderosos se tornam. Esse caso não é apenas sobre um avião que sumiu, é sobre a fragilidade humana diante do desconhecido. Sobre a sensação de que existem forças e acontecimentos que ultrapassam nossa compreensão e sobre como a verdade pode ser manipulada ou abafada para nunca vir à tona. No fim, a maior pergunta que resta não é apenas o que aconteceu com o voo desaparecido de 1979, mas sim até onde alguém foi capaz de ir para garantir que jamais descobríssemos a resposta. E enquanto essa dúvida persistir, esse avião jamais terá realmente desaparecido. Ele continuará vivo na memória coletiva, assombrando céus e radares invisíveis, lembrando-nos de que, por mais que busquemos dominar o mundo com tecnologia e razão, ainda existem mistérios que nos escapam pairando como sombras eternas sobre a história da humanidade. Você chegou até o fim dessa história, e isso mostra que você faz parte do grupo de pessoas que não se contenta com explicações fáceis. Aqui, mergulhamos fundo nos segredos mais perturbadores da aviação e do mundo. Então, não saia sem se inscrever. Clique agora em inscrever-se e ative o sininho. Só assim, você garante acesso a conteúdos exclusivos que desafiam a lógica e revelam mistérios que ainda hoje permanecem sem resposta. A verdade pode estar oculta, mas juntos vamos continuar buscando.